Na zona ribeirinha da cidade do Porto, no meio da antiga azáfama mercantil e portuária que aqui se desenvolvia, e entre as várias estruturas portuárias, cais, locais de amarração, sobressai também uma escadaria, uma velha escadaria, com uma designação muito curiosa, a escadaria das padeiras. E das padeiras porquê? Porque desde o século XVIII, talvez mesmo desde os finais do século XVII e até meados do século XX, no meio desta azáfama mercantil e ribeirinha, distinguia-se um grande conjunto de padeiras que aqui chegavam em embarcações vindas de Avintes. E entre a sua produção salientava-se um pão muito especial. Um pão que, em boa verdade, se generalizou por todo o norte de Portugal, associado ao milho, porque em parte produzido com farinha de milho, a broa. Mas foi particularmente em Avintes que este pão se notabilizou. A broa de Avintes. Vamos conhecer a sua história. Sim, a história da broa de Avintes é indissociável das padeiras, destas mulheres que depois de chegadas de barco ao Porto, com as canastras à cabeça, iam distribuir a broa na grande cidade. E por isso, dada a sua relevância, a importância que tem para a história, para a identidade de Avintes, não admira que em 1974 tenha sido erguido este monumento, bem aqui no centro da povoação. Uma escultura que, em boa verdade, havia sido concebida em 1969 por Henrique Moreira, esse escultor que marca de uma forma tão relevante a estatuária do Porto no século XX. Basta recordar que é também o autor da Menina Nua da Avenida dos Aliados, dos Meninos com a Taça, chamada escultura da Juventude, que fica logo um pouco acima da Menina Nua, ou então o Pedreiro, que fica junto à Escola Industrial Infante Dom Henrique, os frisos escultóricos do Rivoli, do Coliseu. É também o autor do Bispo António Meireles no Carvalhido, do Padre Américo na Praça da República, dos corros a náufragos na Avenida Brasil e tantas outras esculturas que marcam a imagem e a memória do século XX do Porto. Pois bem, Henrique Moreira concebe aqui a padeira de Avintes, porque Henrique Moreira era de Avintes. Nasceu no lugar de Cabanões em 1890, filho de um tanoeiro. Desde muito jovem demonstra uma enorme apetência para o desenho, para a pintura, para as artes. Com 15 anos ingressa na Escola de Belas Artes do Porto, virá a ser aluno de Teixeira Lopes e vai-se notabilizar, nomeadamente com a sua primeira grande obra, que é o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, na Praça de Carlos Alberto. E sim, deixará aqui na sua terra este monumento à padeira de Avintes, que aqui nos aparece retratada no seu traje tradicional, que tem muito a ver com o século XIX. Mas as padeiras e a broa de Avintes são mais antigas, não muito mais. Mas Avintes, essa sim, tem uma história muito mais antiga. O território de Avintes caracteriza-se pelas suas ótimas condições para a prática agrícola. Possui uma grande exposição solar, debruçado sobre o Rio Douro, cruzado por várias linhas de água, de que o caso mais significativo é o Rio Febros. Cursos de água que, ao longo de milhares de anos, foram arrastando aluviões, terras que se foram depositando nas suas margens, contribuindo também para estes terrenos férteis. E por isso não admira que desde épocas muito antigas o homem se tenha fixado e explorado este território. Desde o Neolítico
desde que o homem se torna agricultor, que nós temos testemunhos na atual freguesia de Avintes ou nos territórios envolventes de mamoas, os montículos que cobriam as antas, os monumentos funerários desses primeiros agricultores. Significativos são também os vestígios nesta região de povoados da Idade dos Metais, nomeadamente da Idade do Ferro, os castros ou citâneas. E é claro que durante o domínio romano, que tem início há cerca de 2000 anos, se irá acentuar a produção e a exploração agrícola deste território. A referência mais antiga que nós temos, há 20, data de um documento que anda ali por volta de 930. Há várias indefinições para datar precisamente esse documento. Estudos mais recentes apontam para o ano 927. Certo é que estamos no início do século X, quando Dom Gunduzendo, enfim, com fortes ligações à Casa Real, aos reis de Leão, deixa a Vila de Abintes, é assim mesmo que é referido no documento, às suas filhas. E tem início então uma série de referências documentais que se irão prolongar a partir daí e que vão frisando sempre Avintes como um território de significativa produção agrária, e por isso não admira que vemos envolvidos na posse desta região, os senhores destas terras, o rei ou a família real, ou importantes ricos homens e gente da nobreza, como é o caso do conde de Avintes, mas também instituições ligadas à igreja, como o Cabido, a sede do Porto, a própria Misericórdia do Porto, e até enriquecidos mercadores da cidade. Mas esta produção agrícola, afinal, não é assim tão distinta do que nós encontramos um pouco por toda a região norte do país, em torno do milho miúdo, do trigo, do centeio, do feijão. Mas, quando chegamos ao século XVII, uma profunda revolução vai ser operada aqui, em Avintes. E daí que alguns autores falem mesmo que Avintes é filha do milho-maíz. O que é isto do milho-maíz? O milho-maíz é aquele que para nós hoje é o milho mais habitual, mas em boa verdade é o milho americano. Com a chegada dos europeus à América, o milho começa a ser conhecido ali naqueles inícios do século XVI, vai sendo trazido para a Europa, mas a sua divulgação só começa, de facto, a acentuar-se a partir do século XVII. Os lavradores são tendencialmente conservadores e por isso não iriam substituir as suas antigas produções por este novo cereal. Aliás, é interessante porque percebemos que foi havendo aqui algumas adaptações, algumas tentativas de erro, provavelmente, até que se apercebem que, fazendo a semeadura do milho em abril, ele poderia ser colhido em setembro. Ou seja, já depois dos cereais tradicionais, como o centeio ou o trigo. Ou seja, o milho permitia uma segunda colheita e era, por isso, uma outra oportunidade para novas produções e para uma outra fonte de riqueza. E num terreno úmido, e o milho requer bastante umidade, um terreno úmido e com boas características como eram estes aqui de Avintes, não admira que a produção do milho se tenha acentuado de um modo muito significativo a partir da segunda metade do século XVII. Os lavradores de Avintes encontram no milho, de facto, uma nova fonte de riqueza e vão se tornando, de facto, mais ricos. E não só os agricultores, mas também os moleiros. Sim, aproveitando a força motriz do rio Febros e de outras linhas, Avintes vai-se evidenciar com uma importante atividade de moageira. Sabemos que no século XVIII existem em Avintes
90 moinhos. E os rendimentos são significativos, apesar de terem que pagar, obviamente, as maquias aos senhores das terras e a quem lhes leva o cereal, nomeadamente o milho, para moer. Os moleiros, não raras vezes, apresentam rendimentos superiores aos agricultores. A documentação da época é bem evidente sobre isso. E esta riqueza da região é sublinhada, já na segunda metade do século XVIII, por esta imponente igreja barroca, construída entre 1776 e 1777. Uma igreja que vem, de facto, sublinhar a dinâmica em torno da produção do milho e da moagem. Sim, uma riqueza acentuada pela produção do milho e da farinha. Farinha de tal forma, em quantidade, que muitas vezes sobrava e passa a ser utilizada pelas mulheres dos moleiros, que, contíguo aos moinhos, vão em fornos produzir um tipo de pão que aproveita, de um modo muito significativo, a farinha do milho. Nascia assim um pão de características únicas, que ficará conhecido como a broa de milho, mas que em Avintes vai ter uma particular produção, de tal forma que Avintes se irá notabilizar graças à broa. Se de início os fornos onde se produzia a broa de Avintes eram em espaços contíguos aos moinhos, ou então muito nas suas proximidades, com a rápida popularização, distribuição da broa, vamos ver começar a surgir padarias um pouco por toda a povoação. Encontramos numa das mais antigas, debruçadas sobre o Rio Douro. E aqui vamos a perceber um bocadinho então do processo da confecção da broa, que resulta, obviamente, do milho maíz. Aqui juntam-se dois tipos de farinha, cerca de 2/3 de farinha do milho e também 1/3 de centeio. Mas é claro que aqui também é fundamental a água e o sal. E a água de um modo muito especial, porque a broa de Avintes, uma característica quase única quando falamos na produção de pão, a farinha é diluída em água a ferver. Depois de um trabalho enérgico, com grande destreza, mas também grande dureza, a massa é batida, ao mesmo tempo que se mantém a tradição de algumas frases, de algumas rezas tradicionais para a proteção desta farinha que vai a cozer. E vai a cozer no modo tradicional 5 a 6 horas, em fornos de lenha, que idealmente, na antiga tradição, deveria ser de madeira de pinho. Um outro segredo da cozedura da broa de Avintes é os fornos estarem completamente estanques, revestidos antigamente a poste de boi, mas também, e prática que chega até aos dias de hoje, completamente isolada com a própria pasta, com a própria massa com que se produz a broa. E ali ela vai ganhando este tão escuro, tão característico. Um outro aspecto, também muito emblemático da broa de Avintes, é o seu formato. Parecem como que umas pequenas torres cineiras. Mas isto tem muito mais a ver com a rentabilidade do espaço. Ganha-se em altura aquilo que se perde em diâmetro, mas o diâmetro reduzido é fundamental para se conseguir cozer muitas mais broas. Bom, depois de aberto o forno
após a cozedura, as broas vão sendo retiradas e entramos agora num outro momento decisivo, a sua distribuição. O sucesso da broa e com ela o sucesso de Avintes, pelo menos a partir da segunda metade do século XVIII, radica em dois rios. Desde logo, o rio Febros, esse rio moageiro, esse rio que fornece a energia hidráulica que está na base desta indústria entre aspas, uma vez que é uma atividade artesanal, mas a indústria da moagem. Mas, produzida à broa, torna-se essencial um outro rio, o Douro. É ele que, transformado numa verdadeira autoestrada, permite esta ligação em direção ao Porto, uma ligação rápida. É verdade que esta articulação entre Avintes e a grande cidade se fazia desde tempos imemoriais, mas muito em torno da produção da broa, estas viagens passam a ser sistemáticas. Um documento de 1743 indica-nos que, já nessa altura, todos os dias havia ligação entre Avintes e o Porto, levando produtos. Mas que produtos? Bom, um outro documento, este de 1758, é muito claro, uma vez que refere que diariamente os moleiros de Avintes fazem chegar ao Porto mantimentos, através de embarcações. As tradicionais embarcações aqui desta zona, os valboeiros, um barco de fundo relativamente chato, enfim, aquilo que é habitual nas embarcações do Douro, mas que apresentava algumas características curiosas. Uma delas era ter uma pequena coberta que protegia, enfim, do sol. Às vezes também uma pequenina vela que poderia auxiliar na navegação, mas, em boa verdade, grande parte da viagem era feita com a força dos remos e os valboeiros que levavam a broa eram manobrados pelas próprias padeiras. Duas mulheres asseguravam o trabalho de levar o valboeiro daqui de Avintes até ao Porto. Já no século XIX, veremos esses valboeiros a se desenvolverem a ter quase 18 metros de comprimento. Eram conhecidos como os barcos das padeiras, porque em grande número se dirigiam para a cidade levando padeiras. Mas nessa altura eram já 3 homens que manobravam esses grandes barcos. Homens, mas não raras vezes, reforçados pelas padeiras. Sim, uma autoestrada que se dirigia para o Porto e chegava a um lugar sintomaticamente conhecido como as Escadas das Padeiras. Vamos acompanhar essa viagem. E era aqui, às escadas das padeiras, que chegavam essas embarcações tradicionais vindas de Avintes. Aliás,
As mulheres que vinham a bordo, além de padeiras, muitas vezes também se designavam como as barqueiras, tendo em conta que, como vos dizia, muitas vezes, além de padeiras, elas também asseguravam essa tarefa de conduzir as embarcações. Algumas especializaram-se mesmo nessas operações. Em rigor, além das padeiras, das barqueiras, havia também as carniceiras, as lavadeiras, enfim, evocando outras atividades, outros produtos que aqui as mulheres de Avintes faziam aportar. A carne, a roupa lavada, corada, que elas tinham tratado em Avintes e que vinham trazer às senhoras da cidade. Eram muitos os produtos que as embarcações traziam de Avintes para lá da Boroa e também, nomeadamente a partir da segunda metade do século XIX e durante o século XX, estas embarcações traziam passageiros, homens e mulheres que vinham trabalhar para a cidade. Mas o trabalho das barqueiras e aqui das padeiras não era fácil. Não raras vezes os barcos zarpavam dia 20 ainda no meio da escuridão e para a falta de luminosidade somava-se muitas vezes o nevoeiro, a neblina que tantas vezes caracteriza aqui a zona do estuário do Rio Douro. Era uma viagem perigosa, havia que driblar vários rochedos, leixões que despontavam entre as águas do Douro. Um Douro que não nos podemos esquecer, por essa época, e até meados do século XIX, era pejado de grandes embarcações, que eram também outros tantos perigos e outros tantos obstáculos. E por isso, uma viagem difícil, perigosa, muitos relatos de acidentes, alguns mortais. Aqui chegadas, as padeiras tinham ainda uma outra e difícil tarefa. Com as suas canastras, levar a broa de Avintes para o lugar de venda privilegiado na cidade, que durante muito tempo ficava bem lá no alto, na designada Praça de Santa Teresa, hoje o Largo Guilherme Fernandes, de onde depois foi transferido para o Mercado Anjo. Uma longa subida até essa praça, que por isso era também conhecida como a Praça do Pão, porque aí também se vendia a regueifa de Valongo, os biscoitos e o pão de outros centros produtores da região. Sim, uma praça dedicada aos produtos panificáveis. Mas isso são já outras histórias, também algumas lendas, futuros caminhos da história.